Olá pessoal, neste tutorial nós vamos demonstrar aqui um processo de fragmentação a partir dos traços que nós fizermos junto à malha do objeto. Utilizaremos o recurso aqui do Annotate Pencil, que é o nosso lápis de anotação, em conjunto com o Cell Fracture, que é um complemento, que é o fraturador de células, que vai permitir a gente fazer um efeito bem legal. E aí vocês usam a criatividade e a imaginação de vocês para produzir o que vocês quiserem. Vamos entender como é que isso é prático. Eu tenho aqui um objeto simples. Para poder utilizar o Cell Fracture, eu vou ter que ativá-lo a partir desse menu aqui superior chamado Edit. Eu vou vir nessa opção chamada Preferences, que são as configurações do Blender. Vou vir aqui em Add-ons, que são os complementos, eu vou clicar. Na nossa lentinha aqui eu vou usar o Cell. Ele vai listar aqui o add-on chamado Cell Fracture. Basta selecioná-lo. E aqui nós vamos abrir essa setinha para vocês verem a descrição do add-on, a localização onde ele vai se encontrar aí no Blender 3D. Nesse caso ele está dizendo que vai se encontrar no menu Object da 3D View, na opção chamada Quick Effects. Aqui em File é onde o add-on foi instalado junto ao Blender no nosso sistema. Aqui o autor, a versão e aqui algumas documentações que a gente pode verificar do add-on e reportar erros também caso o mesmo ocorra. Vamos clicar aqui, fechar já com ele selecionado, e vocês notem que em Object agora, em Quick Effects, nós temos o Cell Fracture. Para aplicar aqui o recurso com Annotation, nós vamos usar essa ferramenta aqui da esquerda. Clicando nela, nós temos aqui a opção chamada Annotate. Clicando alguns segundos, além do Annotate, vocês vão ver que eu tenho como traçar linhas, polígonos e tenho como apagar os traços que eu fizer. Então, nesse caso, eu vou traçar aqui um ponto qualquer da malha desse objeto. Clico em Annotate. Aqui em cima, vocês vão ver que eu tenho uma opção chamada Placement. Essa opção que vai determinar como é que eu vou aplicar esse traço. A partir de quem? Quem é a referência? Então, eu tenho aqui o 3D Curso, eu tenho o View e tenho o Surface. Como eu quero traçar a superfície do objeto, eu vou clicar Surface. O lápis vai surgir, eu vou aproximar, e aqui agora eu posso escrever sobre a superfície do objeto. Eu posso escolher qualquer ponto aqui da superfície, vou selecionar esse daqui, ó. Fazer uma curvazinha aqui bem simples. Criei um traço. O que é que eu preciso então para poder funcionar aqui a fratura a partir desse traço? É simples, nós vamos clicar aqui no Select Box, para sair da ferramenta Annotate, e selecionar o nosso objeto, tendo como base esse traço que aqui está. Vamos clicar em Object, Quick Effects e vamos selecionar o Cell Fracture. Ele abre as configurações. Nessas configurações, nós temos como determinar aqui as vértices para serem a referência, as vértices parenteadas, as partículas parenteadas ou quem? O Annotation Pencil, que é o que nós vamos usar. Então nós vamos precisar marcar essa opção aqui. Aqui nós temos o limite de fragmentos que podem ser feitos aí no processo. Eu tenho 100, eu posso aumentar ou diminuir. E eu tenho como fazer fragmentos diferenciados, para que eles não sejam muito iguais. Aqui em Scale eu tenho como fazer o direcionamento dos fragmentos para um determinado eixo, que pode ser o X, Y e Z. Então todos eles aqui estão com ponto 1, então vão surgir aquelas pontas centrais quando eles fragmentam. Aqui mais abaixo eu tenho como fazer com que esses fragmentos possam ser mais ainda transformados. Eu tenho os processos de randomizações e tenho aqui como escolher fragmentos randomizados, pequenos ou grandes. Essa parte aqui chamada Scene é onde nós vamos determinar para que ele crie, aqui nessa janela que fica no canto superior direito, uma collection diferente para ele guardar os fragmentos que serão gerados no processamento. Então eu posso simplesmente vir aqui, selecionar e escrever que eu quero que todos os meus fragmentos eles não se misturem com os objetos que estão lá. Eles sejam colocados numa nova collection. Eu vou utilizar o nome da collection aqui em maiúsculo como fragmentos. Tendo determinado isso, e o Annotation Pencil, para poder dar um ruído diferenciado, eu vou aumentar esse valor aqui para 9, que ele faz com que os fragmentos sejam mais diferentes. Configurado, eu vou dar o OK. E ele vai fragmentar. Percebam que bem onde está o nosso desenho que nós aplicamos aqui com o Grease Pencil. Observem que aqui na Outline ele criou uma collection chamada Fragmentos. Se eu desabilitar, os fragmentos sumirão. Se eu habilitar, os fragmentos aparecerão. Então eu posso fechar aqui e veja que eu tenho um objeto principal,
Quem é o objeto principal? O cubo, que gerou aqueles fragmentos. Se eu quiser ocultá-lo, clico aqui e eu só tenho agora os fragmentos. Se eu quiser ocultar os fragmentos, eu desabilito aqui, vou ficar somente com os traços. Bem, esse traço não vai me servir para mais nada, então simplesmente eu encosto o cursor aqui na opção Annotate, pressiono o botão esquerdo por alguns segundos e vou selecionar a opção Eraser, que é a borracha, que eu posso apagá-la. Para voltar ao modo Select Box, vou clicar aqui em cima e agora eu vou ativar novamente os fragmentos. Que o desenho fez com que eu limitasse os fragmentos a partir desse ponto onde eu tinha um traço. Então aqui eu posso criar um efeito interessante. Como? Posso selecionar qualquer fragmento aqui, ó. Qualquer um que eu selecione aqui, se eu utilizar a tecla G, ó, eu separo ele. Mas esses fragmentos, se vocês olharem, ele não tem animação nenhuma. Então eu posso pegar esse fragmento e fazer com que esse fragmento tenha uma animação de corpo rígido. Eu vou vir aqui no editor da direita, na opção Efeitos Físicos, clicar em Read Body. Vão aparecer as configurações do Read Body. Se eu der um play, vejam que esse fragmento ele cai, ó, ele despenca. Voltando novamente, ó, ele está despencando aqui. Para poder fazer com que ele só despenque no momento que haja o atrito, eu vou correr as configurações do Read Body que eu apliquei nele até uma opção chamada Dynamics, que são as dinâmicas. Eu vou abrir. Mais embaixo vocês vão ver que eu tenho essa opção chamada Deactivation. Eu vou habilitá-la. Com ela selecionada, eu abro a setinha da esquerda. Eu tenho mais essa opção aqui chamada Start Deactivate. Eu vou também ativá-la. Se eu der o play, esse fragmento não cai mais. Ele vai ter que ter um objeto clicando nele para fazer com que ele caia. Mas eu quero fazer com que todas as configurações que eu joguei nesse fragmento sejam espalhadas para os demais fragmentos. Então, para facilitar, eu vou olhar aqui no modo Wireframe, a nossa viewport, ele está aqui selecionado, já tem as configurações, eu vou com ele selecionado, utilizar a tecla Shift pressionada, pressionar o botão esquerdo do mouse e selecionar as demais partes fragmentadas. Aí vamos voltar aqui em Object e vamos ver que tem essa opção chamada Read Body. Entre as opções nós temos o que chamamos de Copy from Active, ou seja, nós vamos copiar as configurações desse fragmento nos demais que nós selecionamos. Pronto. Todos os fragmentos agora têm essa configuração que eu determinei. Então, se eu vier para o modo sólido, clicando em qualquer dela, vocês vão ver que as configurações idênticas irão aparecer. E o objeto não irá cair porque ele está utilizando aquela opção Dynamics como nós colocamos. Vamos então agora criar qualquer objeto aqui para fazer o impacto justamente para fazer o efeito nesse ponto que queremos fraturar. Podemos usar agora o Shift A. Eu vou utilizar aqui a adição de um objeto Icosphere. O movimento dele aqui, ó, utilizando o Move. Dá um S de escala para diminuir. Vamos olhar de frente ele. E vamos posicionar, ó, esse objeto para que ele fique na direção da fragmentação. Nós vamos causar a animação da fragmentação. Pronto, temos um objeto simples. E se dermos animação, nada acontece. Vamos agora animar essa esfera para que ela entre em conflito justamente onde está esse ponto de fragmentação. Então eu quero que essa animação aconteça do frame 20 ao frame 26. Então eu vou vir aqui no frame 20, com o objeto nessa posição, vou usar a tecla I, vou utilizar Lock Hot Scale. E vou utilizar aqui, para facilitar, clicando no frame 26, colocando a agulha em cima do frame 26, movimentar a esfera, fazer com que ela penetre aqui, ó, a malha cúbica. E vou usar com a tecla I o Lock Hot Scale. Se olharmos agora, ó, o objeto do frame 20 ao 26, ele cria esse movimento rápido, mas não acontece nada. Para acontecer, é necessário que a gente agora utilize nesse objeto um Read Body também. Então nós vamos voltar no editor de propriedades, vamos clicar em Efeitos Físicos, Read Body. A única coisa que nós vamos fazer, se dermos o play aqui, o objeto vai cair, não vai acontecer nada. É marcar essa opção Animated, para ele poder utilizar a animação que nós criamos na timeline. Então vamos marcar aqui. Então, criando, ó, ele dá o atrito e impacta. Só que ele fica fixo no ar. Não é o que acontece no modo real. O objeto ele impacta e cai também.
Então o que nós vamos fazer aqui é fazer com que esse objeto também caia. Para isso é necessário fazer o seguinte. Com o objeto selecionado no frame 1, nessa opção Animated aqui, ó, nós vamos clicar nesse pontinho que está à direita. É como se fosse o botão direito. Estamos clicando e usando o Insert Keyframe. Então nós clicamos aqui, ó, no Animate Property. Ele cria a animação desse objeto a partir do frame 1, fazendo com que o objeto mantenha essa condição móvel que nós fizemos aí com o Read Body. Porém, aqui no frame 26, eu quero pular um frame, que é o frame 27. Então eu vou vir aqui, que fica mais fácil, e mantenho a agulha no frame 27. Eu quero que esse objeto já caia com os fragmentos. Então o que é que eu faço? Eu desabilito o Animated e vou clicar nesse pontinho para gravar ele caindo. Criei outra chave aqui no frame 27, nessa condição. Então agora, quando ele criar o impacto, ele cai, ó. Ele impactou e caiu. Nós vamos ter que criar aqui um objeto para ser superfície. Vamos adicionar aqui, para ficar simples, um plano S e vamos trazê-lo mais para baixo. Com o plano aqui abaixo, nós vamos dar para ele também um efeito físico. Vamos clicar em Read Body, porém o tipo que nós vamos usar aqui não vai ser um tipo ativo, ele vai ser um tipo passivo, ele vai ficar estático aí na nossa cena. Então vamos usar Passive. Se dermos o play, ó, os objetos caem e estilhaçam aí junto ao objeto passivo. Aí um efeito simples que vocês podem utilizar para fazer uma fragmentação a partir de um Grease Pencil. Fica a dica, bom proveito e até o próximo tutorial.